amigos, tudo bem? Estamos aqui das ilustres personalidades da literatura do Amazonas, professor Edson, professora Cris, para a gente colaborar, somar com essa obra histórica da professora Edneia, que é A Ilusão do Fausto. Pois bem, gente, hoje então nós vamos analisar, né, A Ilusão do Fausto. Como é uma obra que traz um contexto histórico muito importante para a nossa cidade, né, então temos aqui o professor Cleomar, especialista em História do Amazonas, e o professor Edson, que também quase, né, com essa idade bem nova dele, né, ele viveu praticamente a história toda do Amazonas, brincadeira. E aí a gente, né, da madrugada, né? Depois eu me ligo, tá? E aí, né, a gente também teve essa ideia de convidar o nosso amigo Ed para brilhantar a nossa análise da obra da Ilusão do Fausto. E eu sou muito contente porque eu estou aqui ao lado de dois monstros, né, gente? Então, o Cuca está de parabéns aí por reunir, né, pessoas assim tão experientes, né? Eu não digo, né, Cleomar, que a gente saiba tudo, mas pelo tempo que nós temos, a gente tem um acúmulo aí muito grande de conhecimentos, né? Então, mais uma vez, o Cuca sai à frente. Urias, parabéns aí por patrocinar essas coisas para nós, essas loucuras. E vamos lá, né? Exatamente. Eu queria, antes de mais nada, né, lembrar que a obra em si, ela traz um contexto histórico de uma Manaus de 1890 a 1920, que era o período do ciclo da borracha, que foi muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Lembrando que, antes dessa data, de 1890, a gente era uma tapera, a gente era aqui uma ideia somente de cabanas de palha, casebres, que era a tapera dos Manaós, tá? Aí com o ciclo da borracha, a gente vai ver essa questão dos bangalôs, dos palacetes, e depois desse período faustuoso, né, desse sonho, já a obra traz isso, riqueza, aí a gente começa a ver uma outra Manaus que vai se desenvolvendo. Lembrando que, até então, né, professora, a gente está contextualizando do ponto de vista histórico, a gente só lembra, assim, todas as obras, os professores aqui já discutiram sobre isso, e os especialistas, elas mostram uma Manaus maravilhosa, linda, encantada, a Paris dos trópicos e tal. Mas, gente, deixa eu pensar um pouquinho no Bertolt Brecht. Não tinham trabalhadores, não, aqui? Quer dizer que o camarada sentava no palacete, comia lá o melhor bife que tinha, a saladinha. E quem é que produzia isso? E quem é que fazia tudo isso? Quem é que limpava lá o palacete? Quem limpava o jardim? Eram pessoas, essas pessoas eram os trabalhadores. E a professora Edneia, muito feliz, ela faz esse paradoxo, ela coloca a obra, ela coloca a questão faustuosa, o período lá dessa riqueza toda, mas ela também coloca os trabalhadores, aonde eles viviam, como é que eram as relações dele, de produção, da questão de salário, de vida, de habitação. E é uma coisa impressionante. E se deixar, professor, a gente vai embora, né? Porque é um assunto muito rico, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, Cris, é que A Ilusão do Fausto, ela não é uma obra literária. Não. E eu até agora, é a única prova da UEA que eu vou querer ver, porque você sabe que eu tenho esse costume, né? Nós trabalhamos já há muitos anos, e as provas da UEA acontecem, eu acho que eu vou ver a prova depois de 10, 15, 20 dias, ou até mais. Mas essa eu estou curioso, porque eu não sei como que a literatura vai cobrar. Por quê? Primeiro que isso aqui não é um romance, não é um conto, não é uma novela, não é nada. Né? É um livro de história, ou seja, um ensaio. Né? Dentro da literatura, nós temos alguns professores que acham que Euclides da Cunha e os Sertões é um ensaio. Né? O que é um ensaio, gente? É a opinião de uma pessoa que escreve. E eu gostei muito, né? Eu já até esquecido, nós lemos isso na faculdade. Sim. Eu pelo menos li, como eu estudei as obras do Milton Raton, no mestrado, eu acabei tendo que ler a professora Edneia Mascarenhas. E, como o Edson bem falou, essa é a dissertação de mestrado dela. Então, assim, a gente está muito curioso para saber como vai ser cobrado.
Inclusive, por isso que nós aqui convidamos o Cleomar, porque com certeza, a meu ver, vai vir na prova de história. Dentro da língua portuguesa não vem. Deve vir literatura, muito questão de interpretação, e eu até fiz umas questões, quando eu fiz análise das obras, que a gente trabalhou, por exemplo, eu fiz uma questão pegando, por exemplo, o Cortiço, aí comparando com a Ilusão do Fausto, peguei uma questão com o Galvez, Imperador do Acre, ou seja, obras literárias que vão retratar esse período e que você tem essa relação com a obra da professora Edneia Mascarenhas. Uma Então, análise comparativa, né? da redação também, muito Uma redação importante. de vários temas de Muitos temas aqui, creio eu, que a gente deve ficar ligado, porque há muitos temas que podem ser trabalhados aqui, a gente vai falar ao longo da nossa apresentação. Solta aí, Elisa, pra gente nosso... Não, antes disso, Elisa, eu quero fazer uma pergunta. Claro. Eu quero fazer uma pergunta pra ti, Cleomar. Gente, porque olha, logo avisando pra vocês, ninguém saiu nada aqui. Nada, gente. Ninguém sabe o que um vai falar. Tá o perigo essa aula. Mas, Cleomar, eu gostaria de saber por que as obras de história e de literatura do Amazonas retratam desse período do ciclo da borracha, né, que foi de 1890 até 1920, porque só retrata o lado bom. Como eu falei ainda há pouco, né? O dramaturgo, o filósofo Bertoldo Brecht, ele faz esse questionamento. A gente está no futuro, aí a gente vê as pirâmides do Egito, aí a gente vê as muralhas da China, aí nós vemos essas obras fabulosas do passado e é como se a elite criasse tudo isso e não houvesse a questão do trabalho, da mão de obra, os escravos, no caso. Na cidade de Manaus não é diferente. O Teatro Amazonas, alguém construiu. Não, professor, mas os engenheiros, as obras, arquitetura, tá, meu amigo, mas alguém carregou a pedra. Tá, meu amigo, mas alguém fez a vala para fazer a fundição. Alguém fez a comida para os trabalhadores. Então, é esse lado que a professora Edneia, ela levanta, são os trabalhadores, é a massa que vivia, que é excluída. Agora, é claro, o professor falou muito bem, até uma visão romântica da Belle Époque, que coloca uma coisa assim, maravilhosa, sensacional. Foi, mas veja, mostra uma camada abastarda da cidade, que vivia no centro, que tinha lá comida, que tinha fartura, que mandava as roupas para lavar lá em Paris, um bonde elétrico. Você sabe por que eles mandavam as roupas para serem lavadas em Paris? Porque a nossa água era escura ou barrenta. Então, tinha medo de manchar os grandes vestidos, né? Porque, inclusive, a Belle Époque trouxe isso, porque antes, Cris, nós aqui em Manaus, o Amazonas, antes dessa riqueza da Belle Époque, o povo andava de uma forma assim, muito degradante. Mas era normal. Homens andavam sem camisa, com calças no joelho, andavam às vezes descalço. Era esse o vestimento do povo do Amazonas, né, Cleomar? Não era um povo que se vestia bem. Foi com a ascensão da borracha que começaram a se vestir. Se vestiam assim, de acordo com os costumes que a gente vai ver no livro da professora Edneia Mascarenhas, muitos costumes, né, Cleomar, muitos, enfim, formas de vida vão ser modificadas. E assim, também, óbvio, né, a urbanização, o progresso é importante porque você vai ter uma série de doenças que realmente precisam ser combatidas, né? A gente vai até comentar aqui no Rio de Janeiro com esse mesmo processo. A questão é isso, a questão é como, pegando aqui a fala do professor Cleomar, como a história é sempre contada a partir dos vencedores, né? Os vencidos, os trabalhadores, o povo que realmente constrói a história, o povo, né, o trabalhador, ele é relegado, é marginalizado e a gente vai ver isso, né? E é uma história linda, né? E sim, é uma história de muita luta, muita batalha, de muita resistência diante de impactos que eles vão ter muito grandes, não somente no modo de vida, como nos costumes. Você pensa, uma população que tinha um determinado hábito, se vestir de determinada maneira, de repente tem que mudar tudo para atender o que é pior, não a uma melhoria local, mas para atender o capital estrangeiro, né? Um padrão de vida, né, que nem era nosso. Agora, deixa eu fazer uma colocação aos professores e aos demais que estão assistindo, e os alunos, a comunidade como um todo. A pessoa pergunta assim, professor, por que esse nome Ilusão do Fausto? O que significa isso? O professor Edson, ainda há pouco, estava falando assim,
Aí uma pessoa chegou e quem é esse Fausto? Que não Onde está na obra. Que não está na obra. Quem é? Porque associa-se a uma pessoa, a uma personagem que estaria no livro e ali, a partir dali, se tem um enredo. Bom, em primeiro lugar, a ideia de Fausto seria uma ideia de que nunca acaba, entendeu? A ideia é essa, do ponto de vista da história. Você tem ali uma riqueza, uma produção de riqueza extraída da floresta, a partir de uma árvore que produz lá o látex e que é matéria-prima para o pneu que o carro precisa e que nunca vai acabar e que a gente vai viver todo o tempo daquela maneira. O professor Márcio Souza, ele dá a obra dele, Galvez, Galvez isso? e Belo Duarte. Que ele coloca essa ideia dos cassinos, o Hotel Cassina, as meninas francesas, polacas, e ali o dono de Seringal, para acender o charuto, ele pega uma nota de 100 contos, ali acende e tal. Muita gente pergunta, né, Cleomar? Muita gente pergunta. Eu me lembro quando a UEA cobrou o Galvez Imperador do Acre, se na verdade mesmo, e até eu ignorante não sabia responder, se realmente, porque criou essa ilusão que eles engolavam, tanta riqueza que era tanta riqueza, apenas um detalhe, tá? Nós estamos em 2023, não tem nada a ver com a obra, mas veja bem, a partir do momento que está eu, Cris e Edson num passeio de barco, o Edson adora, porque Parintins, a gente viveu isso, principalmente nós três, agora esse ano, e aí tem um energúmeno ali que pega uma latinha de cerveja e joga dentro do rio. Aí o Edson vai e diz, meu amigo, não faça isso, você está poluindo o rio, que nada, uma latinha não vai fazer efeito nenhum. Então é uma ilusão do Fausto, na medida em que ele pensa que aquela latinha não vai se somar a outras latinhas e que acaba interferindo de uma certa maneira no meio ambiente. Vivemos uma seca agora desgraçada. Então, assim, é natural, mas na medida que muitas coisas interferiram, o desmatamento, essas coisas todas. Então, criou-se uma ilusão do Fausto de que a natureza, ela não vai, não, ela é sempre preservada, ela sempre vai se manter em pé. E tenham cuidado, porque no ciclo da borracha criou-se uma ilusão faustuosa de riqueza, que nunca ia acabar, que sempre ia ser daquele jeito, que sempre ia ser filé mignon. Mas eu faço questão de dizer, isso era apenas um lado da cidade de Manaus. E existia um outro lado que é preciso que a gente discuta, e a professora Edneia foi feliz quando ela Mostrou falou. muito bem isso. Mostrou muito bem isso, sensacional. Então põe aí, Isa, pra gente... Aí acaba, enquanto ele está falando, acaba tá linda, né? Pode passar ainda pra gente. Só um detalhe, rapidinho. Então essa deusa aí seria a deusa da fartura, da riqueza, que nada acaba, que sempre vai ser desse jeito. Mas ao mesmo tempo está com os olhos vendados, né? Porque aí ela não está vendo o outro lado, que é a contradição da cidade, da miséria. Isso é uma obra histórica, sociológica, filosófica, né? Isso. E literária, eu diria que seria um 0,002%. Né? Exatamente. Pode passar aí. Porque ela foi escrita, né? Então, olha só, né? A gente tem aí, olha só, né? Trouxe a Manaus. Ixi, agora deixa eu ver aqui qual é a data ali do... Bom, 1902, olha só, chegada do navio ao porto de Manaus, como era, né? O porto 1902. Olha, o porto em sua atividade. Aí vamos ver a diferença, né? Aí olha como estamos hoje, né? Hoje, Elisa. Pode passar ainda pra gente, né? E aí até raízes caboclas, né? Ponte lento, nunca serás Liverpool. Com essa cara sardenta e olhos azuis. Exatamente. A gente vê aí uma contradição, lembrando que, mais uma vez, me permitam, né, os nobres colegas, é mais uma vez uma ilusão do Fausto acreditar que a Zona Franca é eterna. Sim, a gente vive de ilusões, né? Que sempre vai ser desse jeito. Enquanto isso, a floresta está sendo destruída e a gente não tem um polo realmente que possa sustentar a nossa região. Não tem um terminal pesqueiro, não tem um incentivo de produção de pupunha, de nada, de ração, não tem nada. Agora que foi reativado o centro biotecnológico. E é absurdo, né, por exemplo, porque a professora Edneia Mascarenhas vai dizer que naquela época era caríssimo, o custo de vida era caríssimo. E Manaus é uma cidade com custo de vida muito caro. E por isso, porque não desenvolve atividades de existência primária de nossa existência. A gente tem que muitas vezes trazer de fora, importar, por isso que são muito caros nossas verduras, enfim, né? Poderíamos ter aqui,
Sim. mais de forma mais alimentos, né, de forma mais barata, mas não há esse incentivo, né? Não, porque tudo gira em torno de uma ideia faustuosa da Zona Franca e não há para o interior políticas públicas voltadas para essa produção agrária. Entendeu? A gente já viu falácias, toda vez política, terceiro ciclo, não sei o que de ciclo verde, ciclo amarelo, mas não há realmente, cria-se sempre isso. E agora, recentemente, na reforma fiscal, a gente viu de novo a nossa Zona Franca sendo espetada e a gente sempre com medo dessa ideia de que tudo vai acabar de novo e a gente vai voltar a ser o Porto de Lenha, entendeu? Uma vez um aluno até me perguntou, eu até conversei com a Cris, um aluno me perguntou, mas por que nós estamos estudando literatura? Por que estudar literatura? Justamente por isso, para mostrar como foi no passado. No nosso caso, Cleomar, nós tivemos que aprender várias coisas com a ascensão da borracha, inclusive até o porto, né? Porque teve uma circulação muito grande, mas não havia estrutura para receber todos aqueles barcos, aquelas embarcações e administrar aquilo tudo, né? E também a visão do Fausto mostra isso, que tudo pode acabar, mas nós podemos reverter a situação, né? Então, com outras fontes, né? Então, se a Zona Franca acabar, haverá. Nós já sobrevivemos a tanta coisa, né? Então, por que não sobreviver? Nós sobrevivemos ao Inferno Verde, tudo, né? Então, por que não sobreviver à ausência da Zona Franca? Então, a ilusão do Fausto, ela vai mostrar isso para nós, né? Ela mostra, ela não mostra, mas ela dá a ideia como era antes, sim. Ela mostra o período e o depois, né? É bem interessante. Inclusive, eu queria falar uma realidade aqui para nós discutirmos, tá? Os professores aí de literatura, de história. A gente está falando de um período de Manaus até 1920. Não entra a Cidade Flutuante, não entra Santo Antônio, não entra Compensa, não entra Cidade Nova, não entra... O que entra, na verdade? O que é Manaus nessa época? É o centro, que é exatamente o Fausto, seria ali a riqueza, tudo que se pensa da borracha, como são as obras que se colocam. Mas tem, gente, tem um pedaço da Cachoeirinha, tá bom? Porque a gente vê ali a ponte da 7 de setembro, ela liga o centro até aquela região da Cachoeirinha. Ali tinham pessoas que trabalhavam, que moravam ali e que trabalhavam no centro de Manaus, por exemplo, do Porto, que o Edson acabou de colocar. Nós temos o Educandos, que é um bairro que, para chegar do outro lado, tinha que atravessar de catraia, e isso a elite não vai fazer. Quem vai fazer são os trabalhadores, que são marginalizados, que são excluídos, e a professora Edinaia coloca isso. Nós temos também o bairro da Glória e São Raimundo. Isso os mais importantes para mim. São históricos, porque ali é da onde nasce a gente, Edson. Porque eu não me vejo na Casa Grande, eu só me vejo na Cisala, entendeu? Então é ali que está o nosso berço. Tem a Praça 14, linda, maravilhosa, porque vamos lembrar que nesse momento, em 1884, a escravidão acaba no Amazonas, acaba em função dessa ideia faustuosa aí de riqueza. Mas o que aconteceu de políticas públicas para essa mão de obra que se tornou livre? Não tinha. Então eles tiveram que ir para essas áreas periféricas, que é a Praça 14, e as condições de vida, como é que eles viviam, como é que era a condição. Então, assim, a área de Flores também, que já é uma fronteira. Lembrar que o Eduardo Ribeiro, né, o que grande, ele que organizou tudo essa ele vivia ali naquelas imediações ali de Flores, apesar de ser governador, mas ele vivia ali onde hoje é o hospício, ali no bairro de Flores. Desculpa, tem gente que não sabe ali, mas não sei se ainda é o hospício, não é mais, né? Então ali que vivia o Eduardo Ribeiro. E você pode ver, eram lugares tão afastados que era lá que eles colocavam. Né? Exatamente. Então, nós tínhamos a política de urbanização, gente, não só no Brasil, né? Porque a nossa política de urbanização, na verdade, foi importada da França. É sempre isso, tá? É sempre, ela vai até comentar na obra, na segunda parte da obra, é sempre um processo de exclusão de marginalização. Perfeito, tá? E assim, o bordo, quanto mais longe ele tiver, tá? E questão, por exemplo, dos doentes, que você tinha na época o leprosário. Lá para Ixatuba, bem distante. Os portadores de NH eram totalmente excluídos. Eles viviam numa área bem que ainda existe hoje, né? Já existe. Mas é um processo de exclusão muito grande. Porque quando surgiu a borracha, né, Cleomar, Manaus foi dividido em duas partes, né? A glória e a decadência. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, e outra coisa, né? Esse livro eu acho de uma riqueza tão grande, principalmente para temas de redação, né, Cris? Você que dá aula de redação.
porque também teve o problema da imigração, porque o amazonense, o manauara, não gostava de trabalhar na agricultura. Porque, na verdade, se for pensar, na verdade ninguém gosta, né? Se for pensar, ninguém gosta. Mas vocês são os produtores do Cuca. No caso do índio, não é que ele não gostasse, ele não precisava. Ele tinha um rio, ele tinha floresta, ele tinha tudo. O que é que ele tem que trabalhar? Entendeu? Aí veio o branco, peia no lombo dele para ele trabalhar e não gostou, né? Claro. Mas isso é uma questão cultural, exatamente. Aí quando teve a borracha, teve que ter a imigração. Aliás, foi até bom você ter falado isso, porque tem gente que não conhece bem. A gente coloca, né? Agora eu vou fugir um pouquinho da obra, porque tem essa questão do centro, da Belle Époque, tem a questão da periferia, onde a obra coloca, mas aí eu fiz agora um questionamento. Esse povo, ele come bife, ele come lá o filé mignon. Da onde vem esse filé mignon? Ele não pode vir de fora, porque a carne não existe ainda tecnologia para isso. Então, existem áreas próximas da cidade de Manaus, que é o Careiro da Várzea, que é a região de Altazes, que é essas áreas aqui do Cambiche, por exemplo, eram áreas onde se criava o gado. E próximo a Manaus, aqui na área de Flores, que a autora cita, tinha uns abatedores de carne. Por isso eu digo, existe uma massa de trabalhadores que está por trás disso. Outro, o cara vai comer uma salada. Da onde vem essa salada? Da onde vem esse povo? Da onde vem? É porque são essas áreas que começaram a surgir. Então, esses trabalhadores, como você disse, eles também vieram do Nordeste. E, de uma certa maneira, esses trabalhadores, eles são diferentes daqueles trabalhadores que viviam lá no Seringal. A ilusão do Fausto, ela coloca uma realidade de Manaus, mas tem uma outra realidade que já são também exploradas, principalmente pelo Massoso, que é o Seringal, que é onde lá, ali é o fim do mundo, ali é o inferno, ali não tem nada, ali é que não tem nada mesmo, ali é ele, Deus e o teçado que ele tem para enfrentar aquela floresta gigantesca. Então, a gente coloca isso que faz parte dessa visão da época do ciclo da borracha. E aí, Cris, a pobreza ela cresceu vertiginosamente por quê? Até a alimentação. Existiam regras para a alimentação, né? Você só podia comprar comida onde? No mercado. Que era feito pela Paris, né? Dos trópicos, né? Exatamente. Aí houve também a importação, né? E aí a Cris lembra que a tua madrinha gostava muito da Boots, lembra? Sim. Da Bootsline, que ficava bem próximo, né? Então, quer dizer, o povo não tinha acesso a isso, que era muito caro. E aí, aproveitando para falar isso, porque lá no Ilusão do Fausto, ela comenta muito essa questão, gente, de que o capital, assim, vivia-se estilo de Paris, né? Manaus é a gente cara, né? Uma cidade cara. Só que o capital mesmo vinha do capital inglês. Você tem várias o aviamento. Você tinha muitas empresas inglesas comandando aqui, enfim, organizando, gerindo o capital que circulava na nossa região. Você tem, por exemplo, a Manaus Harbor, que vai criar o porto. Isso, quando eu coloquei de Porto de Lento no Cancelário Liverpool, né, Raiz Acabou, é uma referência porque Liverpool, por conta de uma zona portuária lá lá na Inglaterra, perdão, que é onde vai ser justamente ligado, né, o nosso porto, toda vai a borracha. Apenas um comentário, assim, né? Eu sei porque aí a gente vai puxando uma cordinha, aí vem aparecendo um trem, né? Na verdade, tudo isso aconteceu porque o Campos Salles, que foi o presidente de 1998 a 1902, quando ele fez o Fundo de Luan, que foi a negociação da dívida externa brasileira, ele teve que negociar, ele teve que dar a administração dos portos para a Inglaterra. Então, a Manaus Harbor ela é criada dentro dessa negociação, assim como também o bonde elétrico, assim como também o sistema de esgoto. Tem gente que não sabe, mas a Belle Époque exatamente isso. Ali dentro, se deixar um fusquinha entra ali e vai embora, mas ninguém sabe onde é uma começa. Do Igarapé Espírito Santo, né? Aquela mais famosa. Eu não entendo por que Manaus alava. Eu não entendo. Com essas galerias inglesas que tem. E aquilo ali não adianta que não haverá destruição. O problema é que, como ela fala no Ilusão do Fausto, aquilo foi pensado para um determinado número de pessoas. Há um salto gigantesco no número de habitantes de Manaus nesse período. Então imagina uma cidade que vai receber muitas pessoas e não tem uma estrutura. E, Cleomar, eu achei interessante aquela parte que tu falou das catrais, porque ela fala isso, a pessoas mais crentes vem assim. Os trabalhadores são destinados às áreas mais
desvalorizadas e distantes. Porque não tem, gente. Assim, o custo de vida era muito alto, não tinha como esse trabalhador se manter. Aqui numa zona próxima, né, mais desenvolvida. A urbana amplia-se com a criação de novos bairros, né, Cléo? Segregando, separando a pobreza. O Rio separa, né? E aí, justamente, olha só o que ela fala do Rio. Pois a maioria deles, além de distantes, eram separados por quê? Do centro por Igarapés. Em Manaus, só um parênteses aqui. O Milton Raton, que faz o prefácio da obra, mas em outras entrevistas dele, o Milton, né, que é arquiteto e profundo conhecedor também da nossa cidade, porque afinal ele é daqui, ele fala muito sobre isso, que Manaus cresce sempre o quê? Sempre no contrário da natureza, sempre matando. A gente precisa da natureza, mas ao mesmo tempo é uma relação paradoxal que nós temos com a natureza. Aqui, né, nós saímos aterrando os igarapés. Enfim, então é separado do centro por igarapés, sendo um meio de transporte realizado por catraias. Muitas vezes serviço o quê? De péssimo atendimento. Aí ela cita, Cléo, os bairros de São Raimundo, Constantinópolis, que é o que? O Educandos, Colônia Oliveira Machado, Cachoeirinha, Mocó, estes bairros mais próximos da cidade, mas nem por isso isentos o quê? Então até os que são mais próximos não são isentos de problemas. Foram as alternativas da população pobre. Então, o que os pobres começaram, né, os mais desfavorecidos? Aí para esses bairros. Os novos bairros que surgem diferenciam-se do Fausto, ó, diferenciam-se. O Fausto já seria Belle Époque, seria o centro. Não vai, esse Fausto não chega, gente. O que a pessoa ainda é mais... Os bangalôs. Isso, o que a pessoa ainda é mais fala aqui é que ela está analisando a partir do ponto de vista do trabalhador, de como ele foi afetado. Isso. E olha só, então o que você tem aqui, que eu achei interessante? Os novos bairros que surgem diferenciam-se do Fausto da cidade. Não só pelo aspecto do terreno, pela forma do arruamento, fachada das casas, pela distância em relação ao porto, as grandes casas comerciais, mercados, hospitais, os bancos, enfim, mas também pela distribuição desigual de serviço urbano. Então não é somente afastar o próprio, são os serviços urbanos, os serviços não chegam a essas áreas. Agora hoje em dia, gente, eu sempre brinco com os alunos, né? Você vai ver, por exemplo, conjuntos habitacionais para populações, né, de baixo custo, né, porque tem uma facilidade da população de baixa renda acessar. Por exemplo, viver melhor. É longe, é mais longe possível. Aí até chegar lá uma escola, um hospital, um transporte público de qualidade, olha o tempo que leva. Então, esse processo, né, Cléo e Edson, ele não terminou, por isso que essa obra é super importante a gente repensar. Isso não terminou, gente, isso continua, né, Edson? Diga aí o que você acha. Uma coisa interessante que não está na obra, né, mas a Igreja dos Remédios, alguns de vocês conhecem, né, que estão nos assistindo, pode ver que é uma escadaria. Por quê? Quando havia cheia dos rios... não existia Manaus moderna. Não existia. Aí a água ia até a escadaria. Então, a catraia, que eu vou chamar de canoa para facilitar a sua compreensão, porque a gente chama catraia porque é catraia mesmo. Eu trabalhei na catraia, parece incrível, mas eu trabalhei. Depois ele diz que ele não é velho. Meu Deus do céu. Você é jovem há mais tempo, né, amigo? Eu vendi picolé na catraia da Cachoeirinha, eu tinha que vender. E achei um ponto legal. Chegar na catraia e vender os trabalhadores ali daquela fábrica do irmão do Gilberto ali. Não, a Tomé Mestrinho, de Juta, eu acho. Eu trabalhei na catraia, eu vendia picolé, então já tinha a freguesia dentro da própria catraia, eu vendia. E era maravilhoso, meu Deus do céu. A cheia cobria aquilo tudo. Então a pessoa para ir à igreja, ela pegava a catraia e saltava e pronto, já estava dentro da igreja. Isso. Só que na Belle Époque, o que era? Charretes. Né? E só para você ter uma ideia, essas charretes, Elisa, elas, principalmente ao redor do teatro, aquelas pedrinhas, né, que estão ali no Eduardo Ribeiro, elas eram de borracha. Perfeito. Elas não eram de cimento. Isso é o Fausto. Isso é uma ideia de que não Agora, quer você acabar. sabe por quê? Porque o trote do cavalo agoniava o ouvido das damas da sociedade. Das dondó. Então, quando o cavalo vinha, toque, 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 aquilo, elas faziam assim, não. Então, eles tiraram tudo. Isso aí tu estava vendo, isso aí tu viste lá, não foi? Tô brincando, né? Colocaram aquele tijolinho de borracha para não incomodar as damas.
porque ele era uma riqueza, né? Tu consegue localizar as meninas de 14 anos aí, por favor? Enquanto ela localiza aí, deixa eu também fazer um outro comentário interessante, tá bom? A ideia da energia elétrica, né? A energia elétrica da Belle Époque era somente na área Fausto Horta. Mais uma vez, é uma ilusão entender assim. Não, foi nessa época também. Manaus foi a segunda. Sim, Manaus é a segunda cidade. A primeira cidade foi o Rio de Janeiro, Manaus é a segunda. Mas veja, dá a entender assim, que todo mundo tinha. Mais uma vez, como a Cris colocou, é apenas essa área dessa classe elitizada, entendeu? Porque a periferia mesmo não tem nada disso, na cacimba. O Edson e eu, nós pegamos a cacimba. Não era a Cris, não, a Cris a cacimba é hoje que chama de... Explica aí para mim o que é cacimba. Não, é o poço artesiano. Mas na época era só o buraco. Era só o buraco. E ali, meu pai construiu uma casinha em cima daquela cacimba. E tinha chave, e era uma propriedade particular da família Lima, ali no bairro da Você cavava e tinha água. Você cavava tinha olho d'água. Inclusive, hoje na seca, não sei se vocês viram a imagem, muitos ribeirinhos fazendo isso, né, com os buracos e para ver se tem água. O olho d'água, ele brota ali, água cristalina, né? Isso, aí faz um assoalhozinho, onde a mamãe lavava a roupa ali, entendeu? E a gente ia tomar banho e tal, e já tinha casinha, tinha um telhado, tinha chave. Eu não sou velho, mas isso era na minha época de criança. Peraí. Nossa época, eu me lembro mais ou menos. Olha, vocês têm ali o São Jorge, tem a ponte do São Jorge, né? Cansei de tomar banho ali. Porque o nome tem Rua da Cachoeira, por quê? Porque havia uma cachoeira de águas cristalinas. Ali tinha, exatamente. Então, quer dizer, tudo isso, gente, o período de urbanização... E só uma coisa antes, para tu falaste disso, eu lembrei. É interessante que aqui no livro, ela fala justamente questão de mudança de costumes e tudo. O código de posturas, né, ele proíbe. Tomar banho de garapé, não. E o Edson tinha falado exatamente isso. Olha o escândalo que a mãe da Alicia fez, né? Os descalços pelas ruas, isso se tornou proibido porque Manaus, o centro, era uma cidade cosmopolita. Civilizada, né, amigo? Não podia andar descalço, descamisado. Árabes, italianos. Então não era normal para eles verem uma pessoa de... Eu achei engraçado a elegância da Cris, né, quando fez a análise comparativa com cortiça. Eu não pensei nisso. Quando eu peguei este livro aqui, eu fiz uma análise comparativa com oh meu Deus, o Alienista e fiz também a análise com Triste para a Quaresma, que fugiram, que são muitas coisas, né? Mas com o Cortiça, porque no Cortiça era assim, a sociedade andava calçada e eles descalços. Tanto é que eles pegavam sacos, né, para colocar nos pés, para poder andar a parte pobre. Então, você está vendo, né, que tem sempre a parte rica e a parte pobre na urbanização. E olha essa daqui. E o grande problema, né, falando, para tu entrar e depois citar essa parte que é importante, é isso. O que acontece? A urbanização e o processo civilizatório pressupõe isso, né, um embelezamento. Só que o embelezamento, em vez de você educar, orientar as camadas mais baixas, né, para você ter uma vestimenta, para a questão da salubridade mesmo, né? Não, é essa exclusão. E aí, que? Pessoas que não têm trabalho, pedintes, as prostitutas, tudo vão ser um processo de exclusão. Inclusive, a Edson vai ler uma parte que fala sobre isso, né? Na verdade, eu vou ler duas, porque você sugeriu essa que me atrai muito, mas tem uma aqui que é uma espécie de fechamento. Olha só, Cleomar. A preservação da moral e da ordem pública é a meta, olha só, é a meta perseguida nesse novo contexto. Né? Então, quer dizer que quando eu tive a urbanização, eu passei a ter regras. Aí começou a prostituição. Por quê? Porque as polacas e as cocotes, elas sabiam que aqui era terra. Polaca eram as polonesas fugidas da guerra. Porque eles foram muito inteligentes, a Alemanha, né? Os homens ficaram lá reconstruindo o país destruído, as cidades destruídas, e as mulheres vinham atrás de dinheiro. As que conseguiam, tudo bem, as que não se destinavam à prostituição, né? Que é o caso de Mário de Andrade com a Maderna Intransitivo, né? Aí nós temos aqui, a prostituição era outro problema que preocupava os setores dirigentes daquele momento.
o cuidado principal era a maior vigilância sobre as prostitutas, a fim de que não viessem a ofender a moral pública. Agora, nessa aqui pesada, está na página 113, está na página 112. A 113. Em Galvez, o Imperador do Acre, Márcio Souza, que linda essa obra, já foi tema da UEA, que havia 3 ruas alegres em Manaus. Alegres por quê? Por causa... Hoje nós temos só uma rua alegre, a Alto da Almada, que o Clamar conhece bem. Não, gente. Brincadeira, gente. Então as ruas... Só que eles falam 3 ruas alegres, mas não eram só 3, né? Gente, era uma coisa tão absurda. Ali na 7 de setembro, eu não sei qual o nome da rua, tinha o Hotel Paulista, que está lá até hoje, Imperioso, né? Da cor verde, bem atrás da igreja de São Sebastião. Ali se hospedavam grandes cantoras líricas, e elas desciam as escadas, atravessavam a rua e já iam cantando, porque ele ali era cheio de lugares, né? De o que a gente chamou de barzinho, que na época não era chamado assim. Então elas chegavam lá, e você reparou, Clema, todas elas eram pequenas, né? Por que elas eram pequenas? 4, 5 balões 3 balões já fechavam a noite mesmo. Porque eles tinham muitos. Por isso que existe hoje, tem um nome para isso que eu vou lembrar. Era um bolso muito grande, que ia até o joelho. Aquilo era cheio de dinheiro. E aí, não era bolso, era algibeira. Algibeira. Essas bolsas de calça. Isso, ela não é tão nova assim, tá, gente? Então, essas algibeiras, eles carregavam muito dinheiro. E às vezes eles colocavam a mão e quando puxavam, caía dinheiro, eles não juntavam, porque era uma ofensa juntar dinheiro. Encontrado um dinheiro na rua. Será que foi esse? Aí, por exemplo... Faz mais isso hoje em dia. O Cleomar, hoje tudo é Pix. Colocava a mão no bolso, aí ele puxava. Se caísse dinheiro e ele juntasse, toda a sociedade discriminava. Assim, mas o Cleomar juntando dinheiro, será que ele está passando necessidade? Tá vendo como é a coisa, né? Olha aí, era assim. Aí olha só, Cleomar, aí havia 3 ruas alegres em Manaus, com pensões e serviço francês, tá vendo? Né? Porque o comportamento francês dominou. As mulheres se vestiam como as francesas se vestiam. Aí você está perguntando, mas Manaus não era quente? Não. Manaus nunca foi quente depois do asfalto. É verdade. O asfalto tem aí começou. Mas Manaus não era uma cidade quente. Tá? As nossas casas, elas tinham quintais e não tinha calçada. Então, quando chovia, a chuva era absorvida, realmente. Hoje em dia, o asfalto leva tudo, não tem mais isso. Por isso que Manaus é uma cidade completa. Só um parênteses aí que tu falaste, Cleo. Interessante. Por exemplo, em São Paulo aconteceu a mesma coisa, porque esse processo, gente, ele aconteceu em vários lugares do Brasil. Telepoc foi em vários lugares. Lá em São Paulo, por exemplo, há um estudo que diz que, antigamente, uma gota de chuva que caía na Avenida Paulista, que hoje é a Avenida Paulista, né, até chegar ao Tietê, era 3 dias essa gota de chuva. Hoje, com asfalto, ela dura 3 horas para chegar. Então, o que acontece com o Rio? Imagina o Tietê, né? É horrível, é a mesma coisa aqui. Mas e aí, Edson, as polacas? Aí, olha só, aí já sabe, polaca nas polonesas, cocote nas francesas. E às vezes elas saíam, elas nem precisavam trabalhar, porque ela vinha dinheiro no chão e juntava. Aquilo para ela era muito. Para um barão da borracha não era. Mas para ela era. Porque era vergonhoso juntar dinheiro. Aí olha só, Cleomar, o serviço nessas ruas, tá, começava às 4 da tarde. Então a vida noturna... Ou seja, a prostituição começava 4 horas e até 10, 11 horas da manhã do outro dia. Sim. Podendo o encontro com uma polaca de 13 anos custar 70 libras. Olha aí, tá vendo? Uma criança, né? Uma noite de prazer estava estipulada em 1.500 libras. Olha só como é. Então, era uma noite assim de muito luxo, de muito custo, mas que para eles aquilo não era nada. Aí quando a mulher ficava estressada, né, Cleomar? O que ele dizia? Né? Dava dinheiro para ela fazer compras. Aí ela fazia compras, enchia charretes, né? E pronto, aí está. Era essa família, a família amazonense. Elisa, bota o que tá aí nosso para a gente ver o que mais nós temos aí. Essa live vai terminar meia-noite. Meu Deus, pois bem, então pode passar. Aqui, o que o Edson já comentou, dessa questão de ser uma obra que é uma dissertação, não é uma obra literária. Tá? E o período também que o Cléo já comentou, que vai de 1890 a 1920. Pode passar, por favor, Elisa, depois a gente vê aqui.
Assim, aqui nós temos, olha só, uma fala muito importante do Milton Rapungan, escritor amazonense, que faz o prefácio, tá, gente, da obra. E ele fala bem assim no prefácio. Os problemas de uma cidade não são apenas técnicos e estéticos. A cidade ou o espaço urbano são construídos ou destruídos segundo uma política de intervenção, que pode favorecer certos segmentos sociais em detrimento de outros, que é o que a gente vê, né, meninos? O que nós vemos? Um privilégio ao capital estrangeiro, ao grupo extrativista, enquanto os mais pobres, os trabalhadores, são levados para mais longe possível e com uma vida muito cara. Então, o urbanismo é, ao mesmo tempo, uma técnica de organização do espaço e uma estratégia política. Aí ele continua, né, a respeito disso, um exemplo aqui. Pode falar, né? É porque é o seguinte, nesse período aí também, da Belle Époque, o Rio de Janeiro, e a gente estava discutindo isso, ele vivia uma situação de modernidade também. Então, quando aqueles casebres lá, que eram criadores de mosquitos, quando começaram a ser derrubados, aí, né? Quem fez esse projeto, né? Olha aí, né? O Barão de Rosbem. Pode passar mais um, só Elisa, que a gente vê. Então, o Rio. Pode falar, Rio. Aí, o problema da moradia, Edson, as pessoas não queriam ir para longe. Aqui ainda tinha um rio, aí a Catraia, o São Raimundo, Educandos. Lá no Rio de Janeiro, não, é mais complicado. Aí hoje é tipo assim, Duque de Caxias, esses lugares, eram muito distantes. Então, o povo, para não sair da área do rio, começou a subir os morros. Então, ali, no futuro, esse problema da urbanização aí, como você disse, é violento, porque derrubaram os casebres, mas não criaram políticas públicas para o povo. E o que ele fez? Foi para os morros, foi para lá. Olha que interessante, né? Eu trouxe esse slide do questão do Rio de Janeiro, porque, olha só, volta lá o outro, Elisa, por favor. O Barão de Rosbem, né, que é o anterior, é conhecido como artista demolidor, né? Ele vai fazer uma série, ele é prefeito de Paris, ele vai fazer uma série de transformações, mas lá ele abre, né, as grandes avenidas, porque era um problema para o governo enfrentar os revoltosos naquelas vilazinhas, né? Então ele faz essas largas avenidas também pensando nisso. E aí esse projeto, o Barão de Rosbem, vem, aí sim, Elisa pode passar, através do Ferreira Passos, né? Pereira Passos, desculpa, Francisco Pereira Passos, né? E aí eu trouxe a imagem porque que é interessante. Lá no cortiço da Luiz Azevedo, o que acontece? Nós temos o João Romão, que ele é dono de um cortiço. Ponto. Quando o cortiço lá vai pegar fogo, o João Romão vai reconstruir. Você não vai mais construir um cortiço. Você ainda tem parte do cortiço. Aos poucos esses moradores são levados para fora, mas porque eles não têm mais condição de pagar, os poucos que ficam nesse cortiço, o que restou. Mas o que o João Romão faz? Ele constrói uma larga avenida, né, simbolizando esse progresso. Então, lá no final do cortiço, é esse surgimento da avenida, que vai estar de acordo aqui. O que aconteceu lá com a Avenida Central, hoje, né, no Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, que é uma coisa super interessante, né? Acho que lá no início do século, 1906, por aí, o que aconteceu? Mas acho que é 1906, né? Eles fazem a Avenida Central. Gente, era um absurdo. Essa Avenida Central, o que é essa Avenida Central? O que foi a Avenida Central? Muito parecido com Manaus. Tinha um código que você tinha que respeitar, por exemplo. Você tinha que passar para ter construção na Avenida Central, que seria hoje a nossa Eduardo Ribeiro, né, amigo? Essas avenidas da época, lá Belém, por exemplo, é Presidente Vargas. Todas as cidades, grandes capitais da Edson, tiveram grandes avenidas. Lá no Rio de Janeiro é a Avenida Central, que hoje é Rio Branco. O que acontece? Para você ter construções, né, ao longo eram 33 metros. De postura, né? Você tinha que ter as fachadas. Só podia se atender se aquela fachada. Aqui em Manaus não foi diferente. Nós tínhamos isso. Para construir casas tinha que ter determinados aspectos a serem respeitados. E aí o pobre não tinha como marcar com isso. Mas o que eu achei engraçado, lá no Rio de Janeiro, o que acontece? A Avenida Central, quando ela foi inaugurada, gente, parecia por Hollywood. Só tinha fachada. Muitas casas que olhavam para trás não tinha. Só tinha fachada, porque era o quê? A beleza. Para andar na Avenida Central, né, tinha que andar de fraque, de longo. Plantaram uma série de pau-brasil, né, porque era a nossa árvore, né, que morreram, porque o pau-brasil não aguenta a poluição. E as pessoas andavam, o pobre podia andar na Avenida Central? Não podia andar, porque tinha que ser de fraque, tinha que ter de longo. É pesado. A professora Rio de Janeiro pesado, né?
E Manaus também. Então, assim, como é que eu vou segregando o povo? Dando a ele um código de posturas que ele vai ter que se adaptar, muitas vezes o povo não tem como. Com vestimenta, né? O Investimento código na era casa. esse, você só podia comprar sua alimentação no mercado, porque era arquitetura francesa. Tá? O mercado foi isso. Então, qual era o pobre que tinha condições de comprar alimentação ali, meu filho? Não tinha. Não tinha. Né? Então, aí uma curiosidade, que eu não sei se a Cris sabe disso, vocês que não estão aqui, a Eduardo Ribeiro era rio. Igarapé. Sim. Ela foi aterrada, olha só. Ela foi. Igarapé do Espírito Interessante. Santo. O Espírito Santo que ela fala na obra. Deixa eu só fazer um comentário breve. Em 1989, o meu colega, meu amigo, Muda aí, o Elisa. Braz Silva, o Francisco Braz Silva, ainda estava ainda Pode como passar aí. repórter, ele estava naquela área da Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro de 1989. E ele desceu aquele bueiro e ele caminhou nas galerias que tu falaste e ele achou o marco inaugural do sistema de esgoto de Manaus e ele filmou, tá? Tu pode ir pelo YouTube ver o Igarapé do Espírito Santo, porque corre ainda, Edson. Ainda tem. Dentro do esgoto, dentro da galeria, tá lá o Igarapé, ele passa. Porque se ele não tivesse isso, ali já tinha mudado, já tinha caído tudo, sei lá. Ele corre, ele passa por baixo. Existe um sistema de galeria que o rio vai embora, entendeu? Se você ele vai quiser, pro Rio Negro. se você que está nos assistindo agora, se você quiser ver isso aí, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, eles fizeram, né, Cleomar, umas faixas assim, né, no chão, que quando você olha, você vê a arquitetura como é. São dois galerias. momentos também, Edson, que eu queria chamar a atenção, assim, do ponto de vista histórico e da postura que ela colocou da urbanização. Cara, o que me deixa triste, tá bom? São duas coisas. A primeira coisa, se aproxima o aniversário da cidade de Manaus, aí se diz assim, que Manaus surgiu a partir de um forte militar. Ninguém sabe o dia. Manaus não tem dia. O que vai se comemorar é a cidade, o dia da cidade, a elevação de vila para a cidade. O dia da fundação não tem. Segundo, a Fortaleza não tem um coreto, não tem um pau de vassoura pendurado com uma placa dizendo aqui começou Manaus. Não existe isso. É um absurdo. Outra coisa, esse sistema de esgoto, de galerias, Edson, ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina, porque os ingleses levaram tudo. Outra coisa, um dia, em 1900 e alguma coisa, eu estava andando ali pela 7 de setembro com a Getúlio Vargas e dois rapazes caíram naquele bueiro. Aquilo foi um escândalo na cidade de Manaus. Eles foram parar lá no Ródão, lá no porto de Manaus, porque eles passaram pela praça da polícia. As pessoas até pensam que era eu, mas não era eu não, tá bom? Eram dois rapazes. E ali a cidade começou a perceber que havia ali uma outra Manaus ali embaixo, que é a Belle Époque, que é exatamente essa que a gente está discutindo, e que a professora Edneia falou, que esse sistema de esgoto, essas coisas de benefício urbano, era somente da elite, porque o pobre mesmo era no Igarapé, é exatamente isso que eles jogavam. Aliás, tem uma parte da obra, né, Cris, que diz que o lixo era jogado na região de Flores, se não me falha a memória, era queimado lá, não sei, da época da Belle Époque. Então mostra esse paradoxo aí do que é a cidade e do que é a periferia. Bom, Lisa, volta lá no nosso material. Então, olha só, gente, só para a gente situar aqui, olha só, então o livro, gente, duas partes, tá? Primeiro, é o que a gente já discutiu bastante aqui, a questão da cidade do Fausto, mostra todo esse processo já de como foi pensado o processo de urbanização que excluía, né, os menos favorecidos, os trabalhadores. Então, aí são duas partes. A primeira parte, ela fala do processo de transformação da cidade, fala muito do código de posturas, que vai moldando, né, os mais, tanto os indígenas como os mais pobres, enfim. O segundo são as políticas urbanas pensadas, né, para esse processo civilizatório. Então, o primeiro capítulo, gente, é pensar
Por que e para que esse processo? Já o segundo, a falácia do Fausto, é todo como foi as consequências para o trabalhador. O que esse trabalhador vai sofrer. Pode passar aí, Isabel? Não, deixa aí rapidinho. Ah, tá. Como eu disse, isso não foi ensaiado, tá? Estou provando isso. Tudo é ao vivo. Eu tenho duas coisas. Uma para. Olha, isso seria para mim, Cris, a única parte de literatura que eu teria. Que é a divisão do livro. Só de literatura, né? Que a gente pode fazer isso dentro da literatura, né? Uhum. Mas isso não significa que é uma característica da literatura. Mas eu me lembro, Edson, rapidinho. Em uma das provas de literatura, se não me falha a memória, ou foi de história, também agora tu falou a mesma coisa, eu fiquei. Era o seguinte, a obra Os Lusíadas, a dedicatória da obra, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, que havia esperado, né? Que sebastianismo, que vai embora na literatura. Era só isso, era Dom Sebastião, rei de Portugal. A dedicatória de Camões, quer dizer, era uma questão literária, lógico, a obra de Camões, mas a pergunta era uma pergunta histórica. Então, eu fico pensando nisso, né? Porque todo mundo pensa os 200 é a saga do português, né? Aí ele coloca ali no número 2, o desenvolvimento das políticas urbanas durante o processo. Aí eu pego a urbanização de São Paulo e a urbanização de Manaus. Né? A urbanização de Manaus foi acelerada. Ela foi em um curto prazo. Foi por isso que ela foi desorganizada, então? Sim, aí a gente vê exatamente apenas prioritariamente uma área. Agora, só colocando o futuro dentro desse passado, que passa a ser presente na discussão da obra. Veja, o povo, a gente está esquecendo de um detalhe, que toda essa ilusão acaba, se destrói, se lasca, mas os prédios continuam e as pessoas continuam morando aqui. E aí, gente, vai ter um problema seríssimo, que é o êxodo rural, que é esse povo vindo do interior para a cidade. Ora, se na Belle Époque, se a professora coloca essas duas partes, a urbanização e, ao mesmo tempo, a exclusão, minha Nossa Senhora, imagina quando centenas e milhares vão chegar excluídos do seringal, porque não vai ter mais seringa, não vai ter mais nada, aí eles têm que sair de lá, vão ter que vir para Manaus, como se Manaus já tinha um problema e agora vai se somar mais problemas ainda. E aí, gente, vai ser o caos, Manaus vai viver um caos terrível durante 50 anos, aquele período entre a crise e a Zona Franca, que foram cerca de 50 anos. Tá bom? É isso que eu queria comentar. Eu queria também que você falasse, porque alguém pode confundir, que o período das palafitas não entra aí, né? Não. Cuidado, hein, gente? Não, vamos lá. Primeiro tem os flutuantes, depois as palafitas. Os flutuantes. O flutuante que a gente está chamando de cidades flutuantes, né? Isso, exatamente. Que ficou ali onde você falou, onde o Rio Negro enchia e chegava até as Cavalarias Gerais. Ali foram construídos flutuantes e pegava ali a área do Igarapé do Educandos e chegou a ter cerca de 6 mil pessoas morando ali. Ali era uma verdadeira favela, onde vai girar Manaus, porque tudo vai estar na escada, tudo quebrado. Isso é um. Dois, quando teve a Zona Franca, não podia ter aquela favela, então foi quebrado tudo, e aí as pessoas tiveram que sair de lá e foram para esses bairros, como Compensa, Alvorada, que surgiram aí. E surgiram os conjuntos que a Cris estava falando, os conjuntos habitacionais, como Japim, como Parque 10, e aí já vem um problema que é a destruição dos igarapés, do Mindu, por exemplo, do 40, e aí já vai surgir essa questão que tu estás colocando, que são as palafitas e as invasões das margens dos igarapés, mas já é um outro contexto que é a Zona Franca. Então, cada período desse, seja da cidade flutuante, essa obra coloca o período da Belle Époque e a contradição da exclusão dos trabalhadores. Mas tem obras que colocam a questão da cidade flutuante, como tem obras que colocam a questão da contradição da Zona Franca de Manaus. Não, eu digo isso porque os livros de história e de literatura falam de áreas periféricas. Isso. Aí a pessoa pensa que é qualquer bairro. Que é qualquer bairro, assim. Ela vai pensar de São José Operário. Não, São Raimundo não pode ser Alvorada, não pode ser. Pode ser nada.
Então, a cabeça, São Raimundo, né? Eu diria assim. São Raimundo, Glória, Educando, Cachoeirinha, isso. Flores. Que foram esses, Entendeu? mas Flores já com um setor bem afastado. Era, por exemplo, ali já era um sítio, porque Isso. era onde, ali a obra, eu não sei exatamente, Cris, mas eu li que era onde queimava o lixo. Ali queimava o lixo de Manaus. Porque essa elite toda, ela produzia lixo. Lógico, e Para onde ia para esse lixo? Ia para lá e queimava lá. Entendeu? E os pobres dali também catavam os lixos. É impressionante isso. Mas esse problema parece que nunca sumiu de Manaus, né? do mundo, né? Do mundo, exatamente. Então, Isa, vamos passar aí, só, pode passar. Você já falou bastante. Sim. Pode passar, também pode passar. Essas fotos são lindas, né, gente? Olha aí o código de posturas, né? Isso. Pode passar. Aliás, volta lá no código de posturas, que é interessante uma questão aqui. Olha só, Cléo. O indivíduo que viver sem indústria, renda, emprego ou profissão habitual, certo, honesto e suficiente, é considerado vadio e vagabundo, né? Como tal, obrigado, desde que foi intimado pelo fiscal a tomar uma ocupação honesta dentro de 15 dias. E no fim desse tempo deve provar ter tomado um emprego ou ocupação que lhe garante subsistência. Gente, pasmem, até hoje em dia, você vê na lei de contravenções penais do Brasil, você vai ver a vadiagem sendo punida. Ela não é mais aplicada, né? É uma lei que a gente chama lei em branco. Mas tu já pensou, amigo, você ainda tem lei de contravenção penal que vadiagem, mas por quê? Por quê, cara? Diga lá. Bom, deixa eu colocar a questão do capitalismo como um todo, porque Manaus está sendo inserida dentro de um contexto que é o imperialismo, que é a necessidade da matéria-prima da borracha. Então, vamos entender algumas coisas. Na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela mecanizou tecido. Para ter tecido, tinha que ter fio. Para ter fio, tinha que ter lã. Para ter lã, tinha que ter ovelha. Para ter ovelha, tinha que ter campo de pastagem. Então, as pessoas foram obrigadas a sair do campo e ir para a cidade. Quando chegou na cidade, essas pessoas não tinham emprego. Aí elas viviam na vadiagem. Aí elas tinham que pedir esmola, fazer alguma coisa. E as leis inglesas, aqui você leu, pagar uma multa, não sei o que e tal. Na Inglaterra, gente, era forca. O indivíduo era enforcado se tivesse pedido esmola. Entendeu? Então, essa prática de exclusão é uma prática do capitalismo nascente, da necessidade do capitalismo. Se você quiser saber o que o Cleomate está falando, você leia Charles Dickens e Oliver Twist. É isso. Inclusive, Eu ver o filme, né? né? A literatura de Briana mostra bem isso aí. Eu ver o filme, que as imagens ali também mostram ali uma realidade muito fantástica. Isso aí é recomendado. Pois é, então vamos dizer para a gente já ir concluindo a nossa live, porque pode passar, Elisa. Pode passar, se a gente já comentou bastante, pode passar, pode passar. Olha aí, né, nossa Wandega, pode passar. Inclusive, rapidinho, Edson, por favor, eu preciso falar. Em 2011, 2012, eu acho, né, assim, teve aquela grande seca, nós estamos vendo a seca agora. Eu fui a Ponta Negra agora, esse final de semana, e fiz umas fotos lá para ficar na história. Mas aquela cheia, o meu pai me levou em 1976, quando aquela cheia de 76 chegou lá no mercado grande, lá que a gente chama o mercado grande para a gente. E essa de 2011, 2012, eu e a Geise, nós fomos aí e nós vimos que, rapaz, o problema só é a fendentida, só é o fedor, o odor, mas a paisagem ficou linda ali, tudo alagado ali, Edson. Precisava ver, não sei se você viu, até uma sereia apareceu aí. Assim, eu gosto muito dessa região aí, porque eu não sou, né? Sou bem novinha, né, gente? Muito novinha, só. Mas a minha mãe, ela trabalhou ali no prédio do Ministério, né, aquele prédio todo, espelhado, e eu ficava lá. A primeira vez que eu andei de elevador na minha vida foi ali. Aí eu ficava ali, eu ia de férias, porque o que era as férias, gente? As férias, eu ia com a mamãe pro escritório, né? Aí ficava lá de cima olhando os barquinhos. Aí quando eu largava, por isso falou que eu lembrei, que a gente ia, é uma curiosidade, né? A gente ficava olhando assim lá na garagem, a gente ia, alagava. Depois a gente foi pro prédio da mamãe, foi trabalhar no prédio da alfândega. Aí o que acontece, né? A parte de baixo do escritório, a parte de cima não podia. Aí os meninos diziam que tinha fantasma. Só que a mãe falava pra eu não subir. Na verdade, é visagem. É visagem e tal. Aí eu tava até falando com a Raquel, nossa colega, né? Eu disse, poxa, Raquel, eu tenho a maior curiosidade assim de, eu não sei como é que tá. Você pode entrar ainda, Cléo? Eu não sei como é que tá. Olha, é isso que
Porque tive na minha esse- infância esse- isso, e eu olhava lá, Isso, nossa, é. o barco, achava Só tão que assim, lindo. Elisa, esse prédio aí, ele veio todo montado, É. todo pronto. É. Como se fosse Na um brinquedo verdade, leve. eles foram desmontados para ser montado. Aí ele veio nas balsas todo desmontado e aquele foi montado. Exatamente. Tá como se fosse um brinquedo leve. Aí, É assim que vinha as peças do teatro. Edson, eu queria contar uma história aqui dessa região aqui. É porque é o seguinte, certa vez, antigamente, o Edson pegou muito isso, existia o chamado recreio. Não sei se lembra, recreio. Aí num Na minha desses época, não. recreios, a gente tinha tomado algumas coisinhas a mais e passando pelo porto, um amigo meu tinha um alçapão aberto e ele caiu no porto ali. E eu, como estava melhor, assim, Desequilibrado, não né? tinha tomado nada, assim, Rapaz, eu desci, fui ajudá-lo, que ele caiu. Eu acho que eu sou o único professor de história que andou embaixo do porto de Manaus. Eu esqueci meu amigo Edson, eu fiquei olhando os parafusos, as polcas gigantes, porque também foi um porto que veio desmontado e foi montado em Manaus. É um porto de Liverpool. A música do Torinho, do Aldísio, que o Raiz canta, ele coloca exatamente isso, porque o nosso porto era um porto de lenha, mas... Que era o tablado, 15 novembro do tablado, né? Como é o nome do tablado? Que vai dar origem, né? Exatamente, isso. Então, acho que eu sou o único professor de história que andou embaixo, que teve que andar ali embaixo e ficar olhando os parafusos. Mas foi obrigado, não esqueci. Esqueci meu amigo lá desmaiado no chão. Vamos lembrar disso. A gente leva o Cleomar. Olha, pelo amor de Deus, já sabe. Agora, escuta, Cleomar. Vamos ver se nós temos os mesmos gostos. Né? Para mim, a arquitetura mais linda que há em Manaus é a Casa dos Ancestrais, né? E a caixa d'água dali do cemitério. Tanto é que eu tenho dois livros. Deixa o Mocó. Eu tenho dois livros que a capa é A reserva do Mocó. aquela caixa d'água. Aquilo é lindo, né? Quando você olha. Sim. E a Casa dos Ancestrais, né? Que é onde foi o Palácio do Governo, né? Sim. Ali, aquele Palácio do Governo, na 7 de setembro, eles eram uma residência, uma O casa. nome dele era Valdemar Schultz. Isso. Então, ali, Cleomar, é o quintal. O que está na 7 de setembro é o quintal Sim, da casa, gente. Ali, Não muitas é- vezes, não é a assim, frente, olha, é o eu quintal. estou sendo sincero, muitas vezes eu paro ali o carro, fico olhando, e eu vejo o barão ali na frente, olhando pelas janelas. Só que a frente é pro outro lado, que dá pro Rio. Porque ali também o morro, ali no Jefferson Pérez, eu também faço a mesma caminhada. Ali tem uma escadaria de mármore que é altamente perfeita. Recomendo as pessoas a caminharem. Você deveria Depois da fazer essa fumaça, visita. quando passar. Aí o barco dele parava ali, né? A família descia, subia aquela escadaria de forma elegante. Edson, agora tu jogou pesado, é verdade, ali encostava o barco. E- Ali tem o Igarapé, chamado Igarapé do Mestre Chico, toda aquela região ali, passava ali por dentro, exatamente. E assim, rapidinho, falou do reservatório, Edson, na obra ela até comenta a questão de como, apesar de fazer o reservatório, não foi suficiente para suprir. Então, abastecimento de água é um grande problema. Olha, eu vou lá Até para hoje. dizer, os pontos que ela... Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa obra é muito boa para redação. Sim. Porque existe o atraso do urbanismo para essas pessoas que ficaram ali na pobreza de escola, transporte coletivo, água, luz. Isso. Tudo isso eles não tinham acesso a. Somente uma elite. A gente pensa, Manaus é a segunda cidade a ter energia. Tem gente que pensa que até que é a primeira. É a segunda. Por exemplo, a primeira foi o Rio. Foi o Rio de Janeiro. O Rio era a capital do Capital, Brasil. capital. Se for Manaus e a capital ficar para trás, não tem coerência. Mas essa energia, o que dá a entender no Fausto, na ilusão do Fausto, é que todo mundo tinha energia. Não tinha no São Raimundo, tinha em todos os lugares, na Praça 14 e tudo. Não, gente. Era apenas que eles colocou. Olha lá, eu e o Edson trabalhávamos na catraia ali para levar os trabalhadores. Não dava, gente. Elisa, rapidinho, joga aí de novo a imagem. Mas tem uma coisa que eu quero ver se Pode jogar aí. a Cris vai lembrar. Nós somos da época da bilha, né? Tu lembra da bilha? Ah, tá. Sim, da bilha. Da bilha e do pote. Tu chama de pote, né? Tá Sabe- certo. Mas não, peraí. O pote é o grande E a bilha é pequenininha. pequena, né? Isso, eles eram o nosso filtro. Que é a moringa. A É a moringa, moringa, para nós é a bilha. Isso era o nosso filtro hoje. Era o nosso filtro. Exatamente. Então, sabe que eu lembrei, que tu falou na questão de redação, é a questão do... Que lá no capítulo da obra ela fala espaço urbano.
segregação, né? Deixa eu só lembrar que pode ser um tema muito bacana de redação. Não, tem vários. Segregação, preservação, segregação. Né? Que é a UEA, né? Que é bem esse pensamento dualista, né? Mas nós temos também as manifestações populares, né? Que podem ser questão ambiental, muito importante. Olha, a gente está como nós estamos vivendo agora. A questão, será que o progresso pressupõe a morte da natureza? Olha aí como é, né? Inclusive a greve que aconteceu em Manaus, ela aconteceu no porto de Manaus. Vocês sabiam disso? Na época da Belle Époque, na época da... Para ter uma ideia, de novo, aquela questão dos trabalhadores e dos salários que o Edson colocou aí, os valores, moedas... E cuidado que no alienista também tem uma manifestação popular, né? Exatamente. O alienista tem uma manifestação então, popular. tem uma greve em Manaus. A gente pensa que a greve foi inventada agora, mas Manaus já tinha greve naquela época. Olha, gente, só vou dizer uma coisa para vocês. Se nós ficarmos aqui, mas é porque todos nós temos um tempo cronológico, né? Mas se nós ficássemos do jeito que esses dois falam, eu fui o menos que menos falou, né? Menos que falou foi eu não falei quase nada. Mas é assim, né, gente? O problema é que nós estamos aqui com duas pessoas que têm amor pelo que fazem, né? O Cleomar não é uma pessoa que a gente tem que respeitar, querendo ou não, pelo conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, né? A Cris também, o tempo que ela tem e o estudo, né? Que é o principal. Então a gente poderia ficar aqui conversando. Né? Eu fiz até uma live com ela, né? Que eu tenho um quadro que é a Mulher e o Direito. E eu tive a honra de entrevistá-la. Porque é uma mulher bem-sucedida, formada, graduada, pós-graduada, larga tudo para fazer direito. Pois é, né? Então, é uma base que essas pessoas têm, que a gente tem que respeitar e tirar o chapéu. Agora, se a gente ficar conversando aqui, a gente vai até 4 da manhã, né? Pois bem, gente, então, eu estou me despedindo. Muito obrigado pela participação de você aí em casa, tá? Você, Cuca, você sabe que você está em boas mãos. Eu não faço parte do cursinho pré-vestibular porque eu fico muito no concurso público. Tem tempo, né, amigo? Não tenho, mas eu estou no cursinho e faço parte do concurso público. Quando o Edson me convida também. E a Cris, eu sou louco que ela participe do concurso público, mas não dá porque ela não abandona. Então, muito obrigado aí a todos. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pela lembrança. A gente discutiu uma Manaus assim, saudosa, mas contraditória. Manaus ainda é aquela questão assim, ela é uma belezura de dia e de noite ela se transforma. Eu sempre digo assim, Manaus já foi a Manaus Paris dos Tópicos, já foi a Manaus dos ingleses. Quando é que Manaus vai ser Manaus mesmo, né, gente? É verdade. Então, quando acabar essa fumaça. E parabéns à professora Edneia pela coragem que ela teve de mostrar. Ela é historiadora, sabe? A coragem que você teve de mostrar para nós essa parte aí, né? Aí, obrigado. Gente. Valeu, gente. Tchau, gente.